você acha que tem medo de alguma coisa, espere até conhecer fobias que vão fazer seu corpo tremer só de imaginar. Se você achou que já tinha ouvido falar de todas as fobias estranhas nas partes 1 e 2, prepare-se. Agora você vai descobrir medos ainda mais assustadores e bizarros. Mas antes de começar, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e, se já estiver disponível, clica no botão Hype. Uma fobia é um medo intenso, irracional e persistente de algo específico, que pode ser um objeto, uma situação, um animal ou até mesmo uma ideia. Diferente do medo comum, que surge como uma reação natural a perigos reais, a fobia exagera o risco e pode afetar significativamente a vida da pessoa. Quem tem uma fobia pode sentir ansiedade, taquicardia, tremores, suor excessivo ou até desmaiar ao se deparar com o que teme. As fobias podem surgir por experiências traumáticas, fatores genéticos ou associações aprendidas durante a vida. Elas são classificadas em 3 grandes grupos. Fobias específicas, que são medos de algo concreto, como aranhas, alturas ou água. Fobias sociais, que são medos de situações sociais, como falar em público ou ser julgado. E agorafobia, que são medos de lugares ou situações de onde escapar seria difícil ou constrangedor. Agora vamos ver as fobias mais estranhas e comuns que existem. Vamos separar elas em 2 grupos, as fobias estranhas e as fobias comuns. Vamos começar pelas fobias comuns, mais especificamente pela aracnofobia. A aracnofobia é uma das fobias mais conhecidas e estudadas no mundo. Trata-se de um medo intenso e irracional de aranhas, que vai muito além de um simples desconforto ao ver esses aracnídeos. Pessoas que sofrem de aracnofobia podem sentir pânico, ansiedade extrema, suor excessivo, taquicardia, tremores, falta de ar e até ataques de desmaio ao se deparar com uma aranha, seja ela grande, pequena, viva, morta ou mesmo representada em imagens. Esse medo pode ser tão severo que algumas pessoas evitam sair de casa ou frequentar lugares onde acham que aranhas podem aparecer. As causas da aracnofobia podem ser múltiplas e complexas, envolvendo fatores biológicos, psicológicos e culturais. Pesquisas indicam que há uma componente genética, ou seja, algumas pessoas podem nascer com uma predisposição maior para desenvolver medo de animais potencialmente perigosos, como aranhas ou cobras. Essa predisposição pode ter origem adaptativa, pois nossos ancestrais precisavam ter cuidado com animais venenosos para sobreviver. Além do fator genético, experiências traumáticas durante a infância são altamente relacionadas ao desenvolvimento da aracnofobia. Por exemplo, uma criança que é mordida ou assustada por uma aranha pode desenvolver o medo extremo que persiste na vida adulta. A aprendizagem social também desempenha papel. Crianças que crescem vendo familiares reagirem com terror às aranhas podem internalizar esse medo e torná-lo parte de seu repertório emocional. O impacto da aracnofobia vai muito além de evitar aranhas. O simples pensamento ou imagem de uma aranha pode desencadear respostas físicas intensas, como aumento do ritmo cardíaco, suor frio, respiração rápida, náusea e sensação de desmaio iminente. Psicologicamente, a pessoa pode experimentar medo paralisante, ansiedade constante e pânico, mesmo em situações controladas. A aracnofobia também pode gerar evitação severa, ou seja, a pessoa passa a evitar locais como porões, jardins, florestas ou até objetos que lembram aranhas. Essa evitação pode interferir na rotina, trabalho, lazer e até nas relações sociais, tornando a fobia um transtorno debilitante. A boa notícia é que a aracnofobia, como a maioria das fobias específicas, é tratável. Entre os métodos mais eficazes estão terapia cognitivo-comportamental, que ajuda a pessoa a identificar pensamentos irracionais sobre aranhas e a substituí-los por pensamentos realistas. Exposição gradual, onde a pessoa é exposta gradualmente à aranha ou imagens dela, começando por formas menos ameaçadoras até conseguir lidar com o medo sem pânico. E técnicas de relaxamento e respiração, que envolve controlar a respiração e o corpo durante crises para ajudar a reduzir sintomas físicos. Em casos severos, é preciso medicação.
Estudos mostram que até 30% da população mundial pode ter algum grau de medo de aranhas, variando de leve desconforto a pânico extremo. A aracnofobia não se limita a aranhas perigosas ou venenosas. Muitas vezes, mesmo espécies inofensivas podem causar medo intenso. Alguns pesquisadores acreditam que a fobia pode estar relacionada a uma hipersensibilidade natural à forma das aranhas, suas pernas longas e movimentos rápidos, que podem provocar uma reação instintiva de alerta. A aracnofobia é frequentemente retratada em filmes e séries de terror, o que pode reforçar o medo em pessoas sensíveis, criando um ciclo de ansiedade que se perpetua com estímulos externos. A acrofobia é o medo extremo e irracional de alturas. Diferente do desconforto natural que muitas pessoas sentem quando estão em um lugar alto, como no topo de um prédio ou em uma montanha, a acrofobia provoca reações desproporcionais, mesmo quando não existe risco real de queda. Pessoas com essa fobia podem entrar em pânico apenas ao subir alguns degraus de uma escada, olhar por uma janela ou até ver imagens de alturas na televisão. A acrofobia é considerada uma fobia específica, dentro da categoria de fobias situacionais, porque está ligada a uma situação concreta, estar em lugares altos. Diferencia-se de fobias sociais e da agorafobia, já que não envolve medo de interação ou de multidões, mas sim de uma condição física e espacial. Os sintomas da acrofobia podem variar de pessoa para pessoa, mas geralmente incluem tontura, náusea, tremores, suor excessivo, taquicardia, respiração acelerada e até sensação de desmaio, medo paralisante, ansiedade antecipatória. A pessoa já sente o pânico só de imaginar uma situação em altura e sensação de perda de controle. Muitos indivíduos evitam prédios altos, pontes, montanhas russas, sacadas ou até escadas rolantes. Em casos severos, esse comportamento pode afetar seriamente a vida cotidiana e profissional. As origens dessa fobia podem estar relacionadas a 3 grandes fatores: evolução e instinto de sobrevivência, experiências traumáticas e aprendizado social. Para quem sofre de acrofobia, atividades comuns como subir em uma escada para trocar uma lâmpada ou trabalhar em um prédio alto se tornam verdadeiros desafios. Esse medo pode limitar viagens, passeios turísticos, carreiras em determinadas profissões e até momentos de lazer. O simples fato de olhar pela janela de um avião ou ver imagens de um penhasco pode causar ansiedade intensa. Estima-se que até 5% da população mundial sofra de acrofobia em graus moderados a severos. É diferente da vertigem, que é um distúrbio físico do equilíbrio. Embora a vertigem possa estar associada, a acrofobia é essencialmente um medo psicológico. Muitas pessoas famosas já admitiram ter medo de altura, e isso mostra que a fobia pode afetar qualquer um, independentemente de sucesso ou estilo de vida. Curiosamente, estudos apontam que até vídeos em primeira pessoa de escaladas extremas podem causar reações físicas em quem tem acrofobia, mesmo sabendo que estão em segurança no sofá de casa. A ofidiofobia, ou medo de cobras, é uma das fobias mais comuns globalmente, afetando milhões de pessoas independentemente da idade, gênero ou cultura. Assim como outras fobias específicas, não se trata apenas de uma sensação de desconforto. Trata-se de um medo intenso e irracional, que pode gerar pânico, ansiedade extrema, taquicardia, tremores e suor frio ao se deparar com uma cobra, seja ela viva, morta ou até mesmo em fotos ou vídeos. Algumas pessoas relatam que apenas pensar em cobras já provoca uma reação física intensa. A ofidiofobia é considerada uma fobia específica, pois está ligada a um objeto concreto, as cobras. Ela se enquadra na categoria de fobias animais, que envolvem medo irracional de determinados seres vivos. Diferencia-se das fobias sociais ou agorafobia, pois não envolve interação com outras pessoas ou medo de lugares abertos ou multidões, mas sim uma reação direta a um animal específico. Os sintomas da ofidiofobia podem ser divididos em físicos, psicológicos e comportamentais: palpitações, sudorese intensa, tremores, náusea, respiração acelerada, sensação de desmaio e, em casos extremos, ataques de pânico.
Também se tem ansiedade antecipatória, pensamentos obsessivos sobre cobras, medo de encontrar cobras em qualquer lugar e sensação de perigo iminente. Pessoas com essa fobia têm evitação de ambientes onde há possibilidade de cobras, como florestas, trilhas, jardins ou até zoológicos. Evitam fotos, vídeos ou filmes que contenham cobras. Se limitam em atividades recreativas ou profissionais. A ovidiofobia pode surgir por uma combinação de fatores, como os evolutivos, os de aprendizagem social e a mídia e cultura. Estudos mostram que até 1 em cada 3 pessoas tem algum grau de medo de cobras. A fobia não se limita a cobras venenosas. Muitas pessoas têm medo de espécies inofensivas. A reação de medo pode ser desencadeada por objetos que lembram cobras, como cordas enroladas ou desenhos de serpentes. Pesquisas sugerem que o cérebro humano reconhece rapidamente cobras como ameaças, mesmo em imagens rápidas de 17 milissegundos, mostrando o quanto essa fobia está ligada à resposta instintiva de sobrevivência. Curiosamente, em culturas onde cobras são consideradas símbolos de sorte ou proteção, a prevalência de ofidiofobia tende a ser menor, indicando influência cultural no desenvolvimento da fobia. A xantofobia é uma fobia rara e extremamente inusitada. Trata-se do medo intenso e irracional da cor amarela. Diferente de outros medos que têm uma causa física ou social óbvia, a xantofobia é desencadeada por algo tão cotidiano que parece impossível. Um objeto, uma flor, uma parede, roupas, ou até a luz do sol filtrada de certa maneira pode provocar ansiedade extrema e pânico em quem sofre dessa fobia. A xantofobia é uma fobia específica dentro do grupo de fobias situacionais e objetais, pois está ligada a um objeto concreto. Neste caso, a percepção visual de uma cor. É fascinante notar que, apesar de ser considerada rara, esse tipo de fobia ilustra como nosso cérebro pode associar estímulos aparentemente inofensivos a perigo, gerando respostas intensas de medo. O impacto da xantofobia pode ser surpreendentemente limitante, porque a cor amarela está presente em inúmeros elementos do cotidiano: semáforos, flores, alimentos como bananas e limões, placas, roupas e até propagandas. A simples percepção da cor pode gerar uma reação intensa, mostrando como a fobia pode interferir na vida diária de maneiras que parecem absurdas para quem não sofre dela. As origens da xantofobia ainda não são totalmente compreendidas, mas especialistas sugerem algumas possibilidades, como uma experiência traumática relacionada à cor, associações culturais ou simbólicas, e disfunções neurológicas ou hipersensibilidade sensorial. A nomofobia, do inglês no mobile phone phobia, é o medo irracional de ficar sem acesso ao celular, seja por falta de sinal, bateria, crédito ou até simplesmente esquecê-lo em casa. E olha só, embora pareça uma piada moderna, a nomofobia é reconhecida por psicólogos como uma fobia específica situacional, uma das mais comuns do século XXI. E então, por que ela está aqui? Porque é estranho pensar que ficar sem algo não muito essencial para se divertir pode causar um medo irracional. Os sintomas podem variar de leves a graves, mas costumam incluir ansiedade intensa quando o celular está sem bateria, sem sinal, ou esquecido em casa, palpitações, sudorese, tontura e tremores, ao perceber que está desconectado. Comportamentos compulsivos, como checar o celular dezenas de vezes por hora, mesmo sem notificações. Medo irracional de perder mensagens, chamadas ou novidades, e sensação de vazio, isolamento e pânico quando não pode usar o celular. Em casos extremos, a pessoa pode até evitar locais onde não há Wi-Fi, se recusar a viajar para áreas sem sinal e sentir uma sensação de desespero físico, como se estivesse incomunicável do mundo. A nomofobia é considerada uma fobia moderna ligada à forma como a tecnologia molda nosso cérebro e comportamento. As principais causas incluem dependência psicológica de conectividade, medo de exclusão social, necessidade de controle e segurança e estresse e solidão.
Curiosamente, esse tipo de fobia é tão recente que alguns pesquisadores sugerem que ela seja considerada uma dependência tecnológica, e não apenas uma fobia isolada. O termo nomofobia surgiu em 2008, em um estudo britânico sobre o medo de ficar sem o celular. Pesquisas apontam que mais de 70% dos jovens adultos apresentam algum grau de nomofobia. Alguns sintomas já aparecem em crianças de apenas 8 anos de idade. A eisoptrofobia, do grego eis, que é o mesmo que imagem, e ópticos, que é o mesmo que visão, é o medo irracional de espelhos, reflexos ou da própria imagem refletida. Sim, parece coisa de filme de terror. Mas para quem tem essa fobia, o pavor é completamente real e pode causar crises de ansiedade só de estar perto de um espelho. A eisoptrofobia é uma fobia específica situacional, porque o medo está associado a uma situação concreta. Ver um reflexo. Em alguns casos mais intensos, ela se mistura com fobias sociais ou até transtornos dissociativos, já que a pessoa passa a rejeitar sua própria aparência ou identidade. As pessoas com essa fobia evitam se olhar no espelho a todo custo. Algumas cobrem todos os espelhos de casa, outras só os encaram quando é extremamente necessário. E mesmo assim com muita angústia. O medo pode vir de várias formas, como o medo de ver algo estranho no reflexo, como uma figura ou movimento inesperado, muito comum após traumas ou pesadelos. Medo da própria imagem, por insegurança, trauma ou rejeição da aparência. Medo de que o espelho tenha algum poder sobrenatural, como portais, espíritos ou má sorte. Medo simbólico, onde o reflexo representa culpa, vergonha ou lembranças traumáticas. E, em alguns casos, a pessoa pode evitar câmeras, janelas refletivas e telas, qualquer coisa que mostre sua imagem. As origens da eisoptrofobia podem variar bastante, como trauma infantil, tipo ver algo assustador num espelho, autoimagem negativa, crenças espirituais e ansiedade generalizada. Uma curiosidade: na Idade Média, acreditava-se que quebrar um espelho trazia 7 anos de azar, porque partia a alma em pedaços. A eisoptrofobia é uma daquelas fobias que mistura medo psicológico, simbólico e cultural. E por isso é tão fascinante. Ela nos faz pensar até que ponto o espelho mostra quem somos ou quem temos medo de ver. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de clicar nos outros vídeos do canal e descobrir mais curiosidades e fatos incríveis que vão te surpreender.